grande empresa, a TAM, né, no caso. Eu entrei no hangar da TAM e vi aquele avião gigante, falei sim, o Espírito Santo começou a falar, cara, isso aqui que é igreja. Porque eu vi que o avião estava sendo preparado para voar, que o avião não nasceu para ficar parado, que o avião não nasceu para o hangar, ao contrário, que o hangar nasceu para os aviões, a igreja nasceu para as pessoas, para impulsionar as pessoas a viver o destino delas em Deus. E dentro do hangar eles recebem a rota, o destino, o plano de voo e etc. Então, para resumir, é mais ou menos isso. Então, todo o contexto do hangar é baseado nisso. Os pequenos grupos chamam de aeronave, que tem um piloto, copiloto, comissário de bordo. Depois a gente tem os ministérios de adolescentes, que chama escala, que é a conexão do voo, você troca de aeronave, mas a escala uma parte do avião desce e outra parte fica. E os adolescentes ficam para que tenha a maturidade para poder sair da aeronave. Então, enfim, todo o contexto é assim. A gente tem escola que chama First Class, que é viajar na primeira classe do avião, mas é a primeira classe do Evangelho, né? Então, tudo é para mais fácil as pessoas entenderem, né? Então, esse é um pouco do hangar. Legal. E fala da sua conversão. Minha conversão, 17 anos, todo mundo tem uma história muito incrível, cara. Não, eu fui chorando lá, o pastor falava só para mim, parecia que tinha 1000 pessoas na igreja, mas o pastor estava falando meu nome, estava falando tudo. A minha não teve nada disso, não foi nenhum pastor, foi uma anja. A Keila estava do meu lado assim, eu estava apaixonado por ela. E aí as pessoas, não, eu fui lá por causa de Jesus. Não, eu não fui por causa de Jesus, eu fui por causa dela mesmo. E aí eu tentando casar com ela, aquele desespero todo. E eu no culto sentado lá, uma bênção à igreja. Na época era Assembleia de Deus, então tocando um saxofone, aquele negócio coral maravilhoso, aquele negócio lindo. Eu nem estava ouvindo nada, só estava vendo o que ela estava pensando. E aí eu olhava para ela, dava uma disfarçada, levantava a mão, aquele negócio todo, né? Fingi que já minha fé, né? Aí o pastor falou assim no final, né? Quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? E aí eu quieto, né? Aí uma anja falou assim, você não quer aceitar Jesus? Eu falei, hã? Ela falou assim, por você, posso até ir lá na frente. Bom, resumindo, fui lá na frente, aceitei Jesus, achando que ia ter um monte de gente, só estava eu lá, passando vergonha ali. Eu botei a mão assim, olhei, nem ela veio comigo. E se ela viesse, estava tudo resolvido, né? Mas enfim, depois de uns 3, 4 meses, Deus me deu essa vitória, casei com a Anja, e ela está aqui. Então essa foi a minha conversão, desde 2001, nunca esqueci de Jesus, nunca, na verdade... Outro dia a gente vai ouvir a história da Keila, tá, Keila? Essa mesma história, tá? Ela é minha discípula, na verdade eu sou discípulo dela e eu sou o discípulo dela que mais dá fruto para ela. Então eu sou uma pedrinha assim na coroa, quando chegar lá no céu, ela vai receber, isso aqui é meu discípulo amado que me alegra aqui. Então é isso aí. É isso aí. E aí você, Adriano, fala um pouquinho da sua igreja. Adriano Rente, sou pastor da Gravidade Zero, na cidade de Arujá, mais ou menos a 15 minutos ali do aeroporto de Guarulhos. Todo mundo confunde Arujá com Guarujá, não é Arujá, entre Guarulhos e São José dos Campos. Somos uma igreja jovem, a começar por mim. E, bem, a história da minha conversão é longa, mas eu vou resumir. Eu venho assim de uma família muito estruturada, abastada. Meu pai, um empresário de sucesso, minha mãe educadora. Tenho um irmão mais novo que eu, 3 anos, e a gente sempre teve uma estrutura familiar perfeita, né? Eu costumo dizer que a vida não perdoa ninguém, ou a vida não permite que você passe incólume aos terremotos e às colisões. Mas, na verdade, Deus tinha um plano na minha vida. E desde muito cedo, com 14 anos, apesar de ter toda essa estrutura, eu me envolvi com drogas. Na verdade, fruto de uma desilusão amorosa, né? Sempre elas estão no meio aí, pensam na minha vida. Cadê meu amor? E então acabei me envolvendo com drogas e tal, e minha vida virou do avesso. E eu desde muito cedo comecei a buscar Deus, tudo que você pode imaginar. Então eu comecei mesa branca. Amados, se tem algum kardecista, candomblé aqui, eu amo sua vida, amém? Eu estou contando a minha história. E mesa branca, depois fui para Umbanda, candomblé, veja só. Seminário de 4 dias, uma semana na Seixonoye, Igreja Messiânica, Fraternidade Branca, fui batizado Rosa Cruz, veja, tudo que você pode imaginar de nova era, todo tipo de leitura, filosofia, tudo, eu lia, eu comia, eu consumia. Por quê?
eu sabia que eu ia morrer. Então eu precisava desesperadamente encontrar Deus. E aonde eu encontrei Deus? Onde eu menos esperava. Nessa época eu já fazia arquitetura, e eu tinha uns amigos que, eu não sei se alguém lembra daqui, mas nos anos 90, teve um boom dos atletas de Cristo, uma galera do surf e tal, e os meus amigos eram surfistas, e eu tinha ficado um período sem os ver, e de repente encontrei com eles do nada, assim, ele falou: Adriano, cara, a gente faz um estudo da Bíblia em casa. Eu falei: o quê? Bíblia? Vocês estão loucos? Eu achava que eu estava 1000 anos luz à frente dos caras, né? E aí eu me deitei na minha cama e falei: vou nada, nunca, jamais. E na hora que eu vi, eu já estava botando minha roupa e estava lá. E cheguei lá, na verdade era como se fosse um grupo familiar, uma célula, enfim. Hoje a gente dá N nomes, mas aqueles hinos, aquelas coisas bem de crente. Eu falei: cara, que arapuca, onde eu fui cair, mano? Mas eu sei que de fato eu caí no Arapuca, eu fui pego por Deus aquele dia. E como disse o Juan, tudo que a mulher falava era a minha vida. Tanto é que acabou o culto, eu fui lá, falei: cara, quem te deu o direito de falar tudo para a mulher da minha vida? Como assim você falou tudo para ela, cara? Ela falou tudo na minha vida. Bom, naquele dia eu comecei a ter um encontro com Jesus, e durante 6 meses eu continuei toda semana naquelas reuniões, mas eu continuava me afundando nas drogas, até que dia 11 de fevereiro de 93, eu tive um boom, eu caí do cavalo, né? Foi a minha estrada para Damasco, e aí a minha vida foi transformada radicalmente. Tanto é que a maioria dos meus amigos diziam assim: o Adriano tomou um ácido e não está voltando mais, a gente precisa fazer algo com ele. Que chá é esse? E eu tô loucão até hoje. Glória a Deus. Pode não parecer, gente, mas eu sou mais novo que eles, tá? Tô brincando. Eu tenho 42 anos, já sou convertido há pelo menos 32 anos, né? Um pouco mais, 33 anos. E então a minha conversão, né? A época da igreja, da minha conversão era uma época um pouco diferente da de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu me converti, não tinha contrabaixo na igreja, não tinha bateria, tinha um violão e um teclado, era tudo que podia entrar dentro da igreja. E hoje a gente vê toda uma nova revelação da adoração de lá para cá, né? São 32, 33 anos, como isso mudou, né? Mas eu vi o primeiro contrabaixista entrando dentro da igreja. Depois me apaixonei tanto por isso que eu acabei tocando contrabaixo, né? Falei pro meu pai, pai, eu preciso aprender aquele instrumento lá que tem 4 cordas lá, né? E eles me colocaram para estudar contrabaixo, acabei virando músico na época, né? Fiquei como músico 24 anos. E ao longo todos esses anos, dessas décadas, eu vi a adoração entrando num novo nível de revelação, né? A coisa era muito mais comedida na época, né? E hoje a gente vê a adoração muito mais livre no meio do povo, né? No nível da extravagância, no nível da expressão, né? É algo muito incrível que a gente está vivendo hoje com a adoração. Nós estávamos agora um pouco ouvindo um pouquinho o Tom também falar sobre isso. E ver o que a gente vê acontecendo aqui nessa conferência, dentro das igrejas, hoje é um grande privilégio. Poder ver uma banda tocar sem nenhum tipo de preconceito, é um privilégio mesmo muito grande. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre algumas coisas, né? Qual a diferença da igreja da época, da sua conversão, para essa época atual, alguma coisa que marcou bastante vocês? Não sei se o Adriano quer falar assim, o que você lembra que te marcou? A igreja, logo depois, esse pessoal que se reunia naquela casa, participava de uma igreja extremamente tradicional em Guarulhos, na cidade onde eu morava. E eu me apaixonei por aquele lugar, era uma igreja extremamente fundamentada, muita base na palavra. Eu me apaixonei pela palavra, e as características daquela igreja, era uma igreja extremamente séria, extremamente seletiva, talvez um pouco ou bem religiosa quanto aos padrões de hoje, mas era uma igreja extremamente saudável. Talvez sectarista seja uma palavra muito forte, mas mas uma igreja muito saudável, muito séria, muito reverente, com estudos e base teológica muito forte,
Tanto é que tinham pessoas de toda São Paulo que iam para lá. E era uma característica da minha igreja e creio da grande maioria das igrejas. Eu acho que isso só foi quebrado também com aquele boom, aquele avivamento dos anos 90, muito pela própria Renascer, Bola de Neve, que trouxe uma outra cara, uma liberdade, né? Não estou dizendo que isso é ruim, pelo contrário, mas a maioria das igrejas tinham essa cara um pouco mais reverente, né? Mais séria, muita base na palavra, muito base na leitura, muito base na oração, muito mais do que hoje. Você acha que mudou para melhor? E o que você acha que se perdeu da tua época, da tua conversão para hoje, assim? Assim, eu entendo que uma das coisas que a gente perdeu na verdade, o respeito com a igreja. Acho que antigamente, quando nós íamos na igreja, na verdade, assim, pode até ser um pouco, para alguns legalistas, um pouco mais lei isso, mas não se podia nem mastigar um chiclete na igreja. E talvez isso seja muito radical para os dias de hoje, mas ao mesmo tempo nós perdemos esse respeito com a igreja. A gente não tem reverência mais na igreja. Eu não estou idolatrando a igreja, eu estou dizendo o respeito que é devido, um comportamento dentro da igreja a gente perdeu. Não tem respeito com os mais velhos, não tem respeito com os de repente os casados, não tem respeito com os pastores. E aí que entra também um pouco do abuso do pastor, etc. Tal, mas se for olhar para os dias de hoje, você percebe que falta muito essa questão de respeitar o contexto geral, entende? E que antigamente tinha muito isso. Né? Então, assim, essa é uma mudança negativa. Só que eu também entendo que, tipo assim, Deus, Ele não muda, mas Ele se move mesmo. Então, a igreja da época da minha conversão, da época de, vamos dizer, colocar de 10, 20 anos atrás, era uma igreja muito mais legalista. Então, hoje a gente percebe que essa igreja mudou. Que e é natural isso. Então, você percebia que Davi, o reinado dele foi de guerra. Tanto é que ele não constrói a igreja porque estava com as mãos de um inocente que ele acabou atropelando no meio do caminho. Então a igreja daquela época era muito, vem quando Josué está em Jericó, vou derrubar as muralhas, e parecia aquele livramento, né, da cova dos leões, etc. E essa transição de Davi para Salomão, Davi reina em guerra e Salomão reina em paz. Por que ele reina em paz? E você percebe a nossa geração reinando em paz. Uma igreja que não fica mais nessa guerra de lutar com Jericó, e então a gente percebe uma igreja que está sendo fundamentada em sabedoria, uma fé inteligente, uma fé que se comporta de um lugar diferente, não mais da guerra, e sim de uma sabedoria que vem do princípio de temer a Deus, de ter amor por Deus. Então hoje eu vejo uma igreja que transicionou para uma igreja muito mais semelhante com Jesus. Então você vê uma igreja que não fala mais para um pecador ficar 6 meses no banco. Quando ele se arrepende, a gente faz festa, porque a gente está se parecendo com Cristo. Então você percebe, eu vejo essa transição do reinado de guerra para uma transição de paz. E você percebe que João Batista, ele não conseguiu fazer a transição. Então ele era o maior profeta, mas o menor no reino, porque ele continuou pregando uma coisa que Jesus já não pregava mais. Então você percebe as igrejas mais antigas, tradicionais, alguns amigos nossos que já estão com 60 anos, que alguns conseguiram fazer a transição, mas a maioria também não. Continuam pregando uma mensagem que já passou ela. Vamos dizer, João Batista falava sobre arrependimento, Jesus andava com os pecadores. Então, esse contexto dele ser o maior profeta, mas o menor no reino, porque ele não conseguiu entender o que o rei estava fazendo. Então, essa transição que é importante nós entendermos. Por isso que eu acho que a igreja antiga ela não era tão criativa, ela não se preocupava tanto com a imagem e semelhança, né? Hoje você vê que a igreja ela precisa ser formada tanto da imagem, tem um lugar interessante, atrativo como uma universidade faz, uma loja digital, tecnologia na igreja, etc. Mas não só de imagem, mas também da semelhança. A igreja talvez ela se preocupava uma só com a imagem, você percebe? Até hoje tem igrejas que é só imagem, mas o problema também é que tem igreja que é só semelhança, não cuida da estrutura, então não é tão atrativa para o contexto que nós estamos falando do século XXI. Então, qual que era a igreja que atrai as pessoas, os jovens? Torta na cara. O que é torta na cara hoje?
né? A gente quer o quê? Uma igreja com sabedoria, que prega a palavra, que tem fundamento, que fala com contexto para lá. Então, assim, essa transição da igreja antiga, eu estou muito empolgado com o que Deus está fazendo. Assim, para resumir, né? Porque a gente vai ficar falando bastante aqui. A gente vê realmente muitas diferenças da igreja, e de acordo com a idade que a gente tem de conversão, a gente identifica muitas coisas diferentes. Eu estou ouvindo você falar e eu lembro de situações completamente diferentes, porque a minha conversão veio muito antes de você, né? Mas baseado nisso que a gente está falando, né? A gente tem visto essas diferenças todas. Para onde vocês acham que a igreja está indo hoje? Qual que é o sentimento de vocês? Eu sei que isso é uma coisa muito pessoal, talvez não tenha um consenso aqui, sei lá, mas para onde que vocês acham? Adriano, para onde você acha que a igreja está indo hoje? Eu tenho visto que é um tempo de reforma e no sentido de Deus trazer clareza quanto ao apostólico profético. É um tempo onde se faz necessário, urgente, os 5 ministérios trabalharem juntos de maneira efetiva, literal, a fim de que o corpo seja um corpo maduro, saudável, a fim de que a gente realmente prepare o caminho da segunda volta. Parece bobo, tolo, às vezes a gente fica conjecturando acerca da volta de Jesus. Eu acho tolo não conjecturar acerca disso, até porque todas as evidências estão diante de nós e não precisaríamos ver evidências, bastaria a palavra, mas as evidências estão aí para nos empurrar para um entendimento superior e avançado acerca disso, porque a igreja precisa de fato amadurecer de maneira corporativa e funcionar sob os 5 ministérios. Então eu vejo que Deus hoje tem soprado verdades acerca desse último paradigma que é a reforma apostólica profética. Quando a gente não entender isso, o apostolado vai ser plano de carreira, não tem nada a ver. O apóstolo é o cara que morre primeiro, é o cara que paga o preço, é o cara que põe a cara para bater. Então eu percebo que hoje nunca se falou tanto em apostolado de 10 anos para cá quanto agora. Então eu vejo que a gente hoje caminha um caminho mais saudável quanto a isso, para que a igreja ganhe maturidade, a fim de que haja uma preparação realmente para que o corpo tenha essa maturidade para as coisas que estão aí à porta, né? É interessante, eu não quero voltar no assunto, mas é interessante essas questões que o Juan falou acerca da transição. Ele citou Davi, citou Salomão. A gente precisa hoje reverenciar muito os patriarcas e a geração que veio antes de nós, porque muitos de nós, e a gente falava isso lá atrás, tivemos que pegar o bastão no chão, né? Mas quando nós hoje entendemos que nós temos que passar o bastão para essa geração que vem, essa transição ela é muito menos abrupta, muito menos dolorosa. Talvez muitos de nós que tenham passado por isso, tenhamos passado porque era necessário passar, para que hoje a gente pudesse também levantar um padrão saudável, para que hoje a gente pudesse passar o bastão com alegria, como Davi fez com Salomão, né? Davi, ele tinha tudo, ele tinha todos os recursos, ele era rei, ele tinha tudo o que era necessário, e nunca ninguém, em todo o tempo da história, quis edificar a casa do Senhor como ele. No entanto, como o próprio Juan disse, Deus disse: olha, não é você, é Salomão. Ele passa o bastão, ele equipa o filho, ele prepara todas as coisas, empodera, né, Salomão a fim de que ele edifique a casa, que é a casa que hoje somos nós, né? Você, Juan, onde você acha que a igreja está indo hoje? Eu acredito que a igreja está começando a entender que ela não deve ficar só na igreja, e sim invadir a sociedade como muitos têm pregado. Eu acredito que a igreja não é mais uma igreja de liderança, e sim um ambiente familiar, é uma família. Então, quando eu estou no hangar e a gente está, sei lá, conversando com as pessoas, ou pastoreando, ou discipulando, ou até mesmo a liderança, eu tenho que olhar para eles como eu olho o desejo que eu tenho dos meus filhos se darem bem na vida. Não é mais uma igreja que quer abusar das pessoas, ao contrário, eu quero ser uma plataforma para impulsionar eles e chegar onde Deus tem o destino para eles. Então eu vejo uma igreja família, eu vejo uma igreja que entendeu que nós precisamos pastorear o Daniel, que ele vai estar na Babilônia, mas é importante nós construirmos o Daniel, que está na Babilônia, mas o coração em Jerusalém, porque ele sabe do contexto de orar e abrir a janela para ver Jerusalém. Então ele mesmo estando na Babilônia, que acho que essa crise da nossa geração, dessa liberdade,
A galera está querendo, de repente, usar a liberdade, mas não está entendendo que a liberdade que Deus nos deu também deu responsabilidade para nós agir com a liberdade. Então muitos estão perdendo a liberdade, estão se tornando escravos do sistema, porque não tem usado a liberdade com a responsabilidade. Então, Daniel, ele estava na Babilônia, mas o coração estava em Jerusalém. É como os músicos, muitos músicos, não, a gente tem chamado, não sei o que lá para fora. Aí eu converso com alguns músicos, como o Tom, como o Bruno Morada, e falo assim, cara, eles falam assim, todos eles, então, o mesmo discurso, não, a gente está na estrada, mas a gente queria estar na igreja. E a gente vê os músicos da igreja querendo estar na estrada porque não está com o coração na igreja. Então assim, eu creio que essa igreja está sendo levantada para construir um alicerce, para impulsionar essa geração a entender que a gente vai estar na Babilônia, mas o coração tem que estar em Jerusalém. Então eu vejo uma igreja com sabedoria se levantando, eu vejo uma igreja família que impulsiona, mas acima de tudo o coração tem que estar apontando para Jesus. Então, só para você ter uma ideia, você percebe que o Brasil hoje, a gente falando da diferença da igreja antiga para a nova, a gente percebeu que antigamente eu conhecia os judeus que eu trabalhava no Bom Retiro, e eles contratavam os crentes para trabalhar, porque crente não processava, crente não, naquela época não usava Facebook, não usava WhatsApp, vamos dar um exemplo, né? Então eles contratavam, porque eles eram trabalhadores, e a gente perdeu esse conceito dos crentes serem diferencial no mercado, entre aspas. Então eu percebo que essa igreja do futuro, que é o que eu estou falando desde o início, que é semelhante a Cristo, que ela aponta para Cristo, é a transição de Tomé, o Tomé que olhava os discípulos, porque tem uma ministração que eu falo que Tomé, quando ele olhou os discípulos, ele falou assim, não, quando os discípulos falaram assim, Tomé, Jesus ressuscitou. Aí Tomé falou assim, cara, eu não acredito, eu só acredito vendo Jesus, porque Tomé não conseguiu ver Jesus nos discípulos. Cara, eu não consigo ver Jesus em vocês. Então vocês estão falando que ele ressuscitou, mas vocês estão voltando a pescar, vocês esqueceram quem é Cristo, vocês abandonaram ele. Então Tomé, que é o Brasil, ele está olhando para os discípulos de Jesus, às vezes fazem briga entre um com o outro, uma igreja ferida, uma igreja que não conseguiu cicatrizar. Então você percebe que a igreja do futuro é uma igreja que entendeu a dor da cruz, que tinha as dificuldades na vida, mas que ela cicatrizou. Então Tomé, que é o Brasil, ele vai olhar para os discípulos e vai começar a ver Jesus em nós, a ponto de não precisar Jesus aparecer para ele, ó, toca nas minhas feridas aqui, que na verdade não é mais ferida, é cicatrizado, porque eu levei as feridas. Então a gente percebe que às vezes na igreja tem muita picuinha, muita criancice, às vezes os líderes da igreja não se parecem com Jesus, e o Brasil está olhando isso, tipo, não, eu acredito em Jesus, mas não na igreja. Então essa igreja do futuro que eu creio que se levantou é uma igreja que tem a prioridade de ser semelhante a Cristo, que tem a prioridade de fazer a vontade do Pai aqui na terra, porque é o que Jesus fazia. A minha comida, o que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai. Vocês estão vendo eu amando as pessoas? Vocês estão vendo, né? Mas eu só faço aquilo que eu vi meu Pai fazer. Então essa igreja do Vem com Josué lutar em Jericó está com os dias contados, porque vou vencer os seus inimigos, a gente vai preparar a mesa diante dos inimigos, e Jesus falou assim, agora vocês vão amar os seus inimigos. Então muda, entende? Que é o que alguns não entenderam. Então a igreja do futuro, que eu estou percebendo nitidamente na nossa geração, é uma igreja que tem dado outra face, que tem conseguido alguém que rouba a capa oferece a túnica, e aí sim o Brasil vai ser transformado, entende? Porque agora sim nós nos posicionamos agora do céu para a terra, nossa maior influência é o céu, e aí sim essa igreja gloriosa que a gente está esperando. Eu creio nisso. E nós estamos falando aqui de gerações, né? A Igreja Viva mesmo é uma igreja multinacional, a gente tem todo tipo de idade de pessoas ali. Tem... A Dona Ruth está aqui hoje, cadê a Dona Ruth? Está aqui? Quantos anos, Dona Ruth? 83? Não dá para ver, 82, né? E tem gente novinha chegando aí com um ano, né? É uma igreja com uma faixa etária muito ampla, né? E a pergunta que fica assim, né? O que a gente tem que aprender com essa geração que passou, né? E a geração posterior à nossa, qual a atenção que ela tem que ter com relação a tudo isso, né? O que vocês acham sobre essa questão geracional, né? Então, qual o papel da geração anterior e qual o papel da geração posterior à nossa nessa questão aí? A gente tem muito mais para aprender com eles do que eles com a gente.
Esse é fato. Eu acredito que a geração anterior precisa entender o passar o bastão, porque muitas vezes centralizaram muito, e aí não entenderam um pouco essa visão de reino, né? E conseguiram talvez construir um pouco de impérios, etc. E dificultou um pouco passar o bastão. Então você percebia que Faraó, para passar o bastão para Moisés, era quase impossível isso, né? Mas Moisés já conseguiu passar para Josué com facilidade. Então assim, eu entendo que os mais novos não conseguem 100% honrar, porque eu estou falando do respeito com a igreja, respeito com os mais velhos, tem dificuldade com isso. Então nós, como transição de geração hoje, né, que já está mais um pouquinho, a gente tem que conseguir conectar os mais novos com os mais velhos, porque faz parte do contexto. Não tem como você construir algo se não tenha uma geração. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é Deus de Abraão, né? Então toda vez que eu leio na Bíblia Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dá um temor aquilo, porque não é brincadeira, né? Então os mais novos não têm a paciência para aprender com os mais velhos, e os mais velhos não tinham paciência para ensinar os mais novos, nem todos o contexto. Então eu acredito nessa igreja saudável. No hangar a gente tinha uma senhora de 87 anos, que ela andava com bengalinha assim, e ela entrava na igreja, entrava a mãe dela com a filha dela, quer dizer, com 50 anos, e as netas de 20, e ela partiu para a glória, e, enfim, mas ela era muito querida. Ela foi fundadora da Igreja Batista em Itu, né? E ela sentava bem perto da caixa de som, porque ela precisava ouvir um pouco melhor. Tem uns que assentam mais para longe. Então assim, eu acredito que a igreja ela não consegue segmentar. Eu não acredito numa igreja que segmentou. Eu acredito na igreja que prega a Bíblia, e a Bíblia é para as crianças até os mais velhos. Pregou a palavra, não tem como você ser cool, jovem, não sei, entendeu? Ministério de jovem para mim também, eu não, tem os dias contados, porque adolescente até entendo, as crianças, enfim. Mas eu acredito nessa igreja bíblica que alcança todos e que conecta todos, honra os mais velhos e os mais novos. Mas os mais velhos precisam entender o papel deles. Eu por exemplo, estou entendendo hoje o meu papel com o meu filho mais velho, né? Eu preciso encaminhar ele, eu preciso encaminhar os líderes do hangar, eu preciso encaminhar a igreja, porque senão eu me torno escravo dela, porque eu centralizei. Então, por exemplo, eu posso viajar hoje, que a igreja sente um pouco da minha falta, mas entre aspas, por causa do carinho de um pastor e tal, mas a igreja funciona, entendeu? Porque eu não centralizei. Então eu entendo passar o bastão. Eu fico feliz que no hangar tem pessoas que pregam melhor que eu. Todo mundo fala assim, mas será? Não, eu fico feliz da vida porque é meu filho, entre aspas, né? É um filho amado que eu estou vendo que ele vai chegar em lugares maiores, né? Então isso me empolga. Essa coisa da paciência é um negócio que me chama muita atenção, né, nas gerações, né? Porque a geração anterior à minha, né, ela tem que ter paciência para me ensinar, mas ao mesmo tempo ela tem que ser intencional, né? Ela não pode olhar passivamente o que está acontecendo comigo, mas ela precisa efetivamente se posicionar diante de cada situação, não olhar passivamente. Intencionalidade, que às vezes eu vejo em outros lugares não existindo. A geração que passou é como se eles não tivessem mais valor dentro do processo. Pelo contrário, é necessário a geração anterior levantar, né, e se posicionar diante de cada situação. Uma coisa que é engraçada, que o Brian é muito no futebol, né? E ele tem hoje ainda 2 técnicos. Um técnico brigava muito. Então, quando os meninos do time chutavam a bola pro gol e erravam, ele falava: chutou não sei o que lá, ele nem bem. Sabe o que os moleques fizeram? Ninguém mais chutou, porque ninguém quer mais levar bronca. Então a geração antiga estava acostumada a dar muita bronca, a gente não queria mais ouvir. Você é um cabeçudo, seu jumento, não era? Então tipo assim, não serve pra nada, você não está me entendendo. Então o que a gente fez? A gente se afastou dos mais velhos, porque era só pancada, mano. Era Davi no negócio. Era Pedro cortando a orelha do soldado mau, né? Então pensa comigo, a palavra que a espada cortava a orelha que é a fé que vem para ouvir a palavra. Então os líderes feriram o mal. Aí vem Jesus e traz a cura, que às vezes o mal está pensando que é o pastor que vai trazer a cura para ele. A cura está em Jesus, não está em Pedro. Então, aí tem outro técnico que não fala isso, ao contrário, chutou para fora, é isso aí, vamos que vai sair gol. O que o moleque faz?
chuta milhões de vezes a mais e faz muito mais gol. Então, o técnico da seleção, o Tite, por exemplo, ele entendeu o que é igreja, o que é família, o que é impulsionar, o que é comemorar, o que é proteger, porque eu tenho que proteger minha igreja. Ele protegeu o Neymar, eu não faria o que ele falou. Então, assim, o Tite, ele tem que abrir igreja. Entendeu? Então, auxiliar técnico dele, vocês não sabem. Entendeu? Os discípulos de Tite. Entendeu? Além de Deus é brasileiro, então nós vamos ganhar essa Copa. Tem que ganhar, senão a coisa vai piorar mais ainda, né? Eu sei que ele é brasileiro, falou comigo já. Mas é isso. E você, Miranda, como que você vê essa questão? Eu queria fazer aqui o papel contra ele, na mão contrária. Eu acho que é legal a gente refletir acerca de várias vertentes, para que a gente, né, levante algumas até placas de advertência, para a gente não errar, né, nem com a geração que veio, nem com a que está vindo depois de nós. Eu percebo assim que existe um advento hoje que me preocupa muito, por conta das plataformas digitais. Muitos não têm usado com sabedoria. Há uns 3, 4 meses atrás, o Luiz Hermínio fez uma colocação muito forte, se não me engano, na Lagoinha, dizendo que hoje existem muitos jovens fazendo mau uso, né, das plataformas digitais, porque não se submeteram aos processos da vida, aos próprios patriarcas, aqueles que o levaram para Cristo, no sentido de que hoje muitos jovens não se submetem às relações humanas, e é o homem que afia o homem, é inevitável isso, não tem jeito, e criam uma síndrome de alienação, uma bolha de alienação, onde ao invés de orarem, terem vida com Deus, terem uma leitura profunda, tempo com Deus, tempo com a palavra, eles dependem mais do Deus Google, que é muito mais fácil. E quando chega alguém para falar, seja num tom mais brando ou num tom mais enérgico, eles não recebem de ninguém. E o pior é que eles estão se auto-empoderando, né? Porque o cara ganha uma expressão, o cara não tem nada, o cara não tem essência, né? Ele teve uma experiência esporádica, sei lá, também não posso ser injusto dizer, né? Mas o cara teve uma experiência e aí alguém se simpatiza e eles ficam se auto-empoderando. Você me dá like, eu te dou like, eu te dou like. Os caras estão nas redes sociais sem essência nenhuma, se tornando super-heróis, gospel. Cara, isso é perigosíssimo, isso é terrível. Eles não se submetem aos pais da fé, não se sujeitam às relações humanas, porque hoje está todo mundo alienado dentro dos seus, ao invés de quartos de oração, quartos de alienação. Cara, você vê os jovens hoje, o cara tem um PC, tem televisão, tem videogame, tem iPad, tem iPod, tem iPod, o cara tem tudo. Então ele entra dentro do quarto dele e ele lê algumas passagens, alguns versículos e ele sai pregando, cara. E aí o cara tem um estereótipo legal, bota uma roupa legal, faz uma pose legal, um charamanaia e vambora. E aí a gente vê uma série de jovens hoje se tornando expoentes, né? Sem essência nenhuma. É perigoso isso, né? E é interessante a gente tentar de alguma maneira abordar isso no sentido de, cara, onde é que a gente está errando? Por que ninguém consegue acessar esses caras? Em contrapartida, é óbvio, tem jovens aí que estão fazendo um estardalhaço bom, positivo, é algo saudável. Mas me preocupa essa não sujeição às relações humanas, né? As pessoas não se submetem a nada, a ninguém. Muitos deles não têm nem igreja, né? E eles estão aí, e estão aqui, estão, né? Você vê a geração passada, quando chegava na igreja com essa reverência, ajoelhavam para orar, a maioria tinha suas calças... Hoje a reverência é zero. A maioria tinha suas calças rasgadas. Agora você vê a gente comprar a calça rasgada já no shopping, nem ora mais. Aí você fala assim, o menino com a calça rasgada orou muito. Eu não sou contra, né? No hangar tem muita gente assim, mas antigamente você precisava orar para rasgar. Agora você compra no shopping, acontece. Não ora. É a calça gospel. Entendeu? Nossa, gosta. Aí sai pregando a palavra lá, achando que pá, né? Que tá arrebentando, né? Tem que orar. Ora, rasga a calça. Mas é isso.
É isso aí, pessoal.